Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao filo dos cordados e vai trabalhar a classe Reptilia, os répteis. Então os répteis eles estão aqui na nossa famosa árvore filogenética dos cordados. Nós estávamos trabalhando os anfíbios, que junto com os mamíferos, répteis e as aves formam um grande grupo, que eu comentei com vocês na aula anterior, que é o grupo dos tetrápodes, os animais que possuem 4 patas. E aí agora, quando a gente vai começar a falar de mamíferos, répteis e aves, a gente tem uma novidade evolutiva bastante importante, que é a presença dos ovos com casca. Isso configura eles como sendo do grupo dos amniotas, que a gente chama. Então aqui a presença de ovos com casca. Esse fator ele foi um fator bastante importante para a conquista do ambiente terrestre desses animais aqui. Então vamos conhecer um pouquinho sobre os répteis. Bom, eles foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, como eu estava falando anteriormente, isso ocorreu há mais ou menos 300 milhões de anos atrás. Eles dominaram de fato a Terra na era Mesozoica. Então, o que isso significa dominar, né? Eles eram os animais mais presentes nessa era. Então, os mamíferos ainda estavam ali começando, as aves começando, e os répteis eles dominavam a Terra de 225 a 65 milhões de anos atrás. E eles se diversificaram em diversas espécies, incluindo os dinossauros. A pele queratinizada é um fator bastante importante também presente nos répteis. Queratinizada que significa que é uma pele que contém queratina. Queratina é uma proteína que estabelece ali uma questão bastante de proteção contra contra intempéries da natureza, não permite que essa pele desidrate tão fácil, né? Como eles estão agora na Terra, eles não podem mais ter uma pele muito sensível, como por exemplo era a pele dos anfíbios. Então eles precisam de uma estrutura ali que permita que eles vivam no ambiente terrestre. A queratina em nós seres humanos forma, por exemplo, as nossas unhas, o cabelo, os pelos. Então é uma proteína que protege essa pele desses répteis. Então essa vai ser uma pele impermeável, né? Não vai desidratar tão fácil. E também protege do atrito causado pela locomoção deles no ambiente terrestre. Então, quando eles rastejam, por exemplo, no solo, essa queratina protege essa pele deles, o organismo deles, desse atrito. Além disso, existem a pele desses répteis, ele vai apresentar bastante estruturas córneas, que a gente chama, como por exemplo placas, escamas e garras. Então também são estruturas resistentes e que facilitam toda essa questão deles dominarem o ambiente terrestre, auxiliam na locomoção, na captura de alimentos e também ali na proteção. Então aqui a gente tem alguns exemplares, o jacaré, por exemplo, de 2 metros, a tartaruga da Amazônia de 60 centímetros e um lagarto aqui de 20 centímetros. Tem bastante diferença de tamanho entre as espécies de répteis. Aqui tem uma representação de uma iguana, de órgãos internos da iguana, então eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia geral dos répteis, tá? Existem algumas exceções, mas aqui é uma estrutura geral. Então a gente tem aqui uma novidade bem importante, que são animais que respiram exclusivamente por pulmões. Então a gente tinha lá peixes que respiravam por brânquias, com exceção dos peixes pulmonados, que possuem um pulmão, né, um pulmão bastante primitivo. A gente tem também os répteis, os anfíbios, que respiravam tanto por forma cutânea quanto por pulmão e por brânquias. E agora a gente tem aqui um indivíduo que respira exclusivamente por pulmão. Então ele vai fazer todas as trocas gasosas através do seu pulmão. Ele é um pulmão bastante simples ainda, né? Mais simples do que, por exemplo, o pulmão dos mamíferos e das aves. Mas é um pulmão ali que faz essa função de trocas gasosas, né? De capturar o oxigênio e de liberar o gás carbônico. A fecundação dos répteis é interna e isso é um fator extremamente importante para o sucesso deles no ambiente terrestre. A gente viu que os anfíbios e os peixes, eles necessitavam da água para fazer essa reprodução, né? Eles liberavam os gametas ali, os óvulos e os espermatozoides dentro do ambiente aquático. E aí precisava ser uma quantidade muito grande de gametas para que ocorresse uma fecundação ali naquele ambiente e aí tivesse ali filhos, né, para dar continuidade. Aqui a gente tem uma reprodução, uma fecundação interna. Então, o macho ele tem um órgão copulador que vai depositar os seus espermatozoides dentro da fêmea, tá? Dentro da cloaca. Então, aqui a gente tem essa estrutura da cloaca. A cloaca é uma estrutura
que vai funcionar ali na parte de reprodução e também na parte de excreção. Então, pela cloaca da fêmea, saem os óvulos e saem também ali as fezes, né, dessa fêmea, tá? Então, aqui é uma questão interessante. Eles não precisam formar ali tantos embriões quanto, por exemplo, os peixes e os anfíbios, porque já tem uma fecundação interna e aí não vai ter tanto risco, né? Não precisa botar tanto gameta para fora. Eles não possuem cuidado parental, né? Com exceção de alguns crocodilianos, que daí eles têm um certo cuidado parental. Então, por exemplo, aqui tem um vídeo, né, de uma tartaruga colocando os seus ovos na praia. Ela enterra esses ovos, são aí algumas, às vezes chega a mais de 100 ovos por ninhagem, né? E aí ela tampa, deixa os ovos ali e a tartaruga segue o seu caminho, né? A tartaruga fêmea ali, a mãe. Ela vai seguir o seu caminho, vai voltar para o mar e esses ovos eles vão ficar ali um determinado tempo para o desenvolvimento deles, o desenvolvimento dentro desse ovo. E depois, quando eles eclodirem, aí sim eles vão buscar o mar. E aí é cada um por si, né? Não tem um cuidado de uma mãe, não tem nenhuma orientação. É cada tartaruguinha filhote por si. Então aqui, ó, elas estão caminhando em direção à água. E aí também tem que ter uma quantidade grande de filhotes, né? Porque para eles chegarem, né, até a vida adulta aí, eles podem sofrer ataques de diversos predadores. Então precisa de uma grande quantidade de ovos para a espécie continuar se reproduzindo e existindo. O desenvolvimento deles é direto, então não tem um estágio larval. A fêmea ela coloca os ovos, dentro desses ovos ocorre o desenvolvimento e dos ovos já nasce um mini indivíduo adulto. Ele só vai precisar crescer, mas ele já está completamente formado quando sai do ovo. A determinação do sexo nos quelônios, que são as tartarugas, por exemplo, jabutis e cágados, em crocodilianos e em lacertídeos, que são os lagartos, ela ocorre conforme a temperatura. Então, a gente estava vendo ali, né, uma tartaruga colocando os ovos lá, enterrando eles na areia. E aí, a determinação sexual desses ovos, se vai ser macho, se vai ser fêmea, se filhote, ocorre conforme a temperatura. Então, como assim, né? Vejam aqui, ela vai colocando os ovos, ela vai enterrar. Os ovos que ficam mais abaixo no buraco, eles recebem menos incidência da luz solar, ou seja, eles ficam mais frios. E os ovos que ficam mais para a parte superior, eles recebem maior calor ali dos raios solares. Então, os ovos que ficam em cima no ninho serão fêmeas e os ovos que ficam embaixo serão machos. É assim que ocorre a formação dos sexos nesses animais. A gente está falando de ovos, então a maioria dos répteis são ovíparos, colocam ovos e ocorre o desenvolvimento do filhote dentro do ovo, mas existem exceções. Existem algumas cobras, por exemplo, que são vivíparas, como essa serpente aqui, ó. Então tá nascendo uma cobrinha já direto, sem a colocação do ovo pela fêmea. A serpente filhote se desenvolve dentro da cloaca da fêmea serpente. Mas algumas serpentes também colocam ovos, tá? A maioria possui sexos separados, ou seja, eu vou ter um macho e uma fêmea, tá? Cada um indivíduo diferente. Mas existem também algumas cobras, como por exemplo a jararaca ilhoa, que ela vai ser hermafrodita. Então ela vai possuir os dois sexos no mesmo indivíduo. Ainda assim, para ocorrer a fecundação, é preciso de 2 indivíduos. Então há troca aí de gametas. Como que se forma esse ovo então? O ovário ele vai produzir esses óvulos eles vão cair ali num duto, né? E nesse duto, esses óvulos eles vão recebendo ali substâncias que vão formar justamente aquela casca que eu falei pra vocês, né? O âmino, que vai proteger esse ovo depois na natureza. Então ele vai recebendo essas substâncias, vai formando essa casca de material calcário ou pergamináceo, e aí depois, aqui no útero, ele vai sair pela cloaca, tá? Então, depois que ele tá formado, vai esperar aqui, né, o espermatozoide, vai ser fecundado ou não, e aí a gente libera esse ovo.
O ovo com a casca calcária, ele é resistente à perda de água, também é mais protegido até de possíveis predadores, né? Dependendo de qual predador que é, se ele não tem muita força para quebrar o ovo e se esse ovo ele protege. Então aqui a gente tem uma representação de como funciona esse ovo. E aqui uma outra característica importante é que esse âmnio, esse ovo, ele vai ter ali um líquido, que a gente chama de líquido amniótico, que nós seres humanos também temos esse líquido amniótico. Então o embrião ele fica envolto a esse líquido, e esse líquido ele protege também de possíveis fraturas nesse embrião. Como assim? Então esse líquido ele vai ser como se fosse um monte de água, que o embrião vai estar lá dentro, nadando, boiando lá dentro daquela água. Então qualquer impacto que o ovo que o ovo sofra, essa água ele protege o embrião que está dentro dessa água, tá? Então isso acontece também com a gente. Eles são animais ectotermos, ou seja, eles regulam a temperatura conforme a temperatura externa do ambiente. Eles não são como nós, que somos endodermos, a gente tem um controle de temperatura interno, né? A gente sempre tem que ficar ali entre 35 e 37 graus, o nosso ideal. E eles não, tá? Eles vão para o sol para se aquecer ou fogem do sol para resfriar. A circulação, aqui a gente tem uma novidade evolutiva também, a gente tem uma circulação dupla. A gente estava vendo que os anfíbios e os peixes, eles possuíam uma circulação simples, né? O sangue, ele passava uma única vez pelo coração. Aqui ele passa 2 vezes. Como assim? Vamos entender. Então aqui estão os capilares sistêmicos, que a gente diz que são os capilares que estão lá nos tecidos. Esses capilares, né, que são vasos, eles desembocam aqui numa veia, que a gente chama de veia cava, e essa veia cava leva o sangue para o coração. Ele chega aqui, né, lembrando que a representação em azul representa o sangue venoso, ou seja, o sangue que é pobre em oxigênio. Chegando no coração, esse coração vai bombear esse sangue para o capilar pulmonar, então lá para dentro do pulmão. No pulmão ocorrem as trocas gasosas. Esse meu sangue que estava aqui venoso, cheio de CO2, ele entra aqui e sai cheio de oxigênio. Então o CO2 fica no pulmão, ele é liberado pela respiração, e o oxigênio, ele que o pulmão recebe, vai irrigar esse sangue, e aí o sangue sai aqui vermelho, oxigenado. Aí o sangue que sai do pulmão, ele volta pro meu coração. Então volta aqui pro coração, esse coração bombeia. E aí sim o coração bombeia para um outro vaso aqui que a gente chama de aorta. E essa aorta daí sim manda o sangue pros tecidos, aí sim um sangue oxigenado. Então aqui a gente diz que tem uma circulação que não é mais simples, tá? Porque ele passa 2 vezes pelo coração, o mesmo sangue, tá? Não há uma separação ainda. Um ventrículo, a gente até separa aqui em ventrículo direito e ventrículo esquerdo, só que esse septo aqui, ele é incompleto, ele não fecha totalmente esses ventrículos. Então, o sangue, ele se mistura, tá? Então, ainda não é um coração ali como se fosse o das aves e dos mamíferos, que daí sim já não tem mais essa mistura. Aí, falando sobre algumas espécies e algumas ordens dentro da classe Reptilia, a gente tem 3 ordens mais importantes. A primeira é a crocodília, aí vão estar os jacarés, os crocodilos e os aligatores. E aí eles estão distribuídos no mundo conforme é mais diferente, né, a distribuição. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem crocodilo nem os aligatores. A gente tem mais o jacaré. E aí existem diferenças entre eles, tá? Conforme a dentição, a boca, o formato da cabeça. Aqui essa foto são de jacarés que ficam lá próximos do Iguatemi, do shopping aqui em Florianópolis. Então, eles convivem bem com os seres humanos, tá? Esses jacarés, eles não querem morder o ser humano, eles não se alimentam de seres humanos. Muita gente tem medo, né? Mas é só a gente não invadir o ambiente deles. Então, se não for mexer com uma fêmea com ovos, como eu falei pra vocês, né, que essa ordem, a crocodília, é a única ordem dos répteis que tem um cuidado parental.
Então eles ficam vigiando ali os ovos até eles eclodirem e se desenvolverem. Então, se você não mexer com os ovos desses animais, eles não vão fazer nenhum mal para você. Inclusive, eles vão fugir dos seres humanos. A ordem da quelônia, né, os quelônios, aí temos os jabutis, os cágados e as tartarugas. Aqui a gente tem diferentes tamanhos também, né, que tem um casal de jabuti em cópula. E uma característica interessante desses animais é que eles conseguem ficar em apneia. Então, por exemplo, os jabutis, quando eles quando eles recolhem a cabeça e as patas para dentro da carapaça, eles estão em apneia, ou seja, eles não estão capturando mais o ar, eles não estão capturando o oxigênio. Eles conseguem ficar assim por um determinado período, assim, né, alguns minutos. As tartarugas também, elas conseguem isso durante o mergulho. Então, né, a gente tem ali tartarugas com pulmão, elas não respiram dentro da água, elas ficam em apneia durante o mergulho e aí sobem para a superfície para poder respirar. A terceira ordem é a esquamata, e aí é que a gente divide em duas subordens, a lacertilha, que daí vão ter os lagartos, as lagartixas e os camaleões, e também iguana, e os dragões de Komodo, esses bichinhos bem simpáticos aqui, grandes. E também tem a subordem Ophidia, daí vão estar as cobras, as serpentes e as víboras, e aí aqui tem uma infinidade de espécies. As mais comuns no Brasil e que são perigosas para seres humanos, né, para ataques, a jararaca, a coral e a cascavel. A coral, obviamente, é a coral verdadeira, né? A coral falsa, ela não possui um veneno, não possui toxina. Aqui uma cobra se alimentando de um anfíbio, bastante comum. Pode ocasionar acidentes nos seres humanos. Então aqui tem um detalhe, né? Para o esquema de uma serpente que possui o veneno, que possui a toxina, ela vai ter um dente que vai inocular esse veneno na gente. Tem cobras e serpentes que não possuem esse dente, então elas não possuem o veneno. Aí aqui só um zoom, né, mostrando aí o veneno. Aqui é um esqueleto de uma serpente, mostrando esse dente inoculador. E também algumas características que são importantes para que as serpentes e as cobras elas consigam se alimentar às vezes de animais bem maiores do que elas. Então já ocorreu o caso, inclusive, de serpentes engolindo seres humanos. Isso porque, né, as costelas delas são abertas, ó, não são presas como a nossa, né, que a nossa costela ela sai lá da coluna vertebral e ela se fecha, se funde aqui na frente. O delas não, ó, é aberta, elas não têm a conexão de uma costela de um lado com a costela do outro. Então isso permite que a cobra expanda o seu tamanho ali, né? Para conseguir se alimentar de alguma coisa bem maior do que ela. E também as maxilas que não são fundidas, então a parte de cima aqui da mordida dessa cobra, ela não vai ser unida, ela vai ser separada. Então ela consegue abrir um bocão e abocanhar uma coisa muito maior do que a boca dela. Aqui tem dois vídeos para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Um é a ciência do Jurassic Park, os dois são do canal Nerdologia, e outro é de onde vêm os fósseis, que explica um pouquinho ali de como a gente sabe que existiram, por exemplo, os dinossauros, tá? Por hoje era isso, até a próxima aula!